Olá, meninos, estamos de volta agora para resolver a questão número 23 da lista de cálculo estequiométrico, questão também do Enem, né? Vamos lá? O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério de calcosita. Então, Cu2S é o minério calcosita. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com O2, produzindo o SO2 conforme equação química. Está aqui, ó, a equação química e veja que ela já está balanceada, né? As massas molares do cobre do enxofre ele deu, beleza. Considerando que se queira obter 16 mols do metal, então isso aqui é a quantidade de produto produzido, em uma reação cujo rendimento é 80%, a massa em gramas do minério necessária para a obtenção do cobre é igual a quanto? Beleza, vamos lá então. Olha só, pessoal, primeira coisa é o seguinte, a questão relaciona quem com quem? A questão está relacionando aqui, ó, 16 mols do metal, qual metal? O cobre, com um rendimento de 80% na reação, né? Com a massa de quem? Massa em gramas do minério necessário. Ora, quem é o minério aqui? Minério é a calcosita Cu2S. Então, na pergunta e nos dados da questão, ele está relacionando a quantidade em massa do sulfeto de cobre, que chama calcosita, com o número de mols do metal produzido. Então, quando você vai resolver a questão, você pode colocar a proporção direta envolvendo só os componentes da pergunta e dados da questão. Ó. Eu posso dizer, por exemplo, que para cada mol de Cu2S que a reação produz, vai ser produzido 2 mols de cobre. Então, eu peguei da equação balanceada só a proporção do jeito que eu preciso para resolver, certo? De acordo com os dados da questão, ó, 16 mols do metal. Quando fala do metal, fala em mols. Então, eu vou deixar essa proporção em mols, não preciso fazer a conversão. Rendimento de 80%, daqui a pouco a gente corrige isso. Ele fala na massa em gramas do minério necessário. Quando ele fala do minério calcosita, ele fala na sua massa. Então, aqui, ó, eu preciso converter de mol para massa, senão eu não resolvo a questão, certo? Como é que você converte de mol para massa? Calcula a massa molar. A massa molar de Cu2S vai ser 2 vezes 63,5 do enxofre, do cobre, mais 32 do enxofre. Isso aí vai dar 159 gramas por mol. Portanto, 1 mol de calcosita, ou seja, 159 gramas dela, quando reagem, produzem 2 mols de cobre. Dados da equação balanceada, palavras da salvação. Não esquece, hein? Bom, agora entra com dados e pergunta do problema. Considerando que se queira obter 16 mols do metal. Então, se eu quero obter 16 mols do metal, se eu colocar um X aqui, ó, eu vou calcular a quantidade em massa do minério calcosita necessária para isso. Esse valor X vai dar aqui, ó, 16 mols vezes 159 gramas dividido por 2 mols, né? Aqui de cara eu já posso simplificar a unidade de quantidade de matéria, portanto, 16 vezes 159 dividido por 2. 16 vezes 159 dividido por 2, isso aí vai dar 1.272 gramas de calcosita, que é o Cu2S. Então, considerando que o rendimento da reação é 80%, foi produzido 16 mols do metal. Então, isso aqui foi produzido com rendimento de 80%, certo? Então, o que vai acontecer? Ora, com o rendimento de 80%, a massa produzida foi 1.272 gramas, certo? Ora, para um rendimento de 100%,
a massa necessária vai ser de quanto? Estou chamando aqui de Z. Esse valor Z aqui, ó, vai dar, ó, 100% vezes 1.272 gramas dividido por 80%. Cancelo aqui os símbolos de porcentagem, certo? Um zero com um zero. Então, deu 10 vezes 1.272 dividido por 8. Logo, esse valor Z aqui, ó, vai dar 1.590 gramas da calcosita Cu2S. Então, entende a questão. Como a reação não tem um rendimento de 100%, eu precisaria de 1.500, deixa eu grifar aqui, ó. Como a reação não tem um rendimento de 100%, eu precisaria de 1.590 gramas da calcosita para conseguir produzir 16 mols de cobre. Se a reação tivesse um rendimento de 100%, bastaria eu colocar 1.272 gramas, certo? Então, como a reação não tem um rendimento de 100%, você precisa de uma massa maior para produzir a mesma quantidade. Por isso, confirmando para essa questão, aqui, ó, resposta está na letra C. Entendeu? Então, já vamos para a questão número 24 aí, olha só. O ácido acetil salicílico, AAS, comumente chamado de aspirina, é obtido a partir da reação do ácido salicílico com anidrido acético. Essa reação é esquematizada no seguinte modo. Então, veja aqui, ó. Ele forneceu a reação onde o ácido acetil salicílico, aliás, o ácido salicílico, né, reage com anidrido acético, produzindo o AAS, que é o ácido acetil salicílico. E o ácido acético é um subproduto dessa reação orgânica. Letra A. Qual é o reagente limitante da reação? Partindo-se de 6,90 gramas de ácido salicílico e 10,20 gramas de anidrido acético. Justifique a sua resposta. Bom, vamos lá. Olha só. Ele pede para você, então, qual é o reagente limitante do processo. Veja, de acordo com a equação balanceada, nós temos que o ácido salicílico C7H6O3 reage com anidrido acético C4H6O3, produzindo o AAS, ácido acetil salicílico, que é C9H8O4, mais o ácido acético, que é CH3COOH, né? Você viu que o enunciado fala só em massas? Então transforma tudo para massa, porque ó, essa equação já está balanceada. Se ela está balanceada, ela nos conta que 1 mol do ácido salicílico reage com 1 mol do anidrido acético, formando 1 mol do ácido acetil salicílico e 1 mol de ácido acético. Tudo balanceado, né? Transforma tudo para massa. Como? Calculando a massa molar. Aqui vai ser 12 vezes 7, mais 6 vezes 1, mais 3 vezes 16. Essa massa molar dá 138 gramas por mol. Portanto, 1 mol equivale a 138 gramas. Deixa eu corrigir aqui. 1 mol equivale a 138 gramas. Que reage com o anidrido acético. 12 vezes 4, mais 1 vezes 6, mais 16 vezes 3. Isso aí dá 102 gramas. Que quando reage produz o ácido acetil salicílico. 12 vezes 9 mais 8 mais 4 vezes 16. Dá 180 gramas por mol. Então, já converti tudo de mol para massa, né? Olha o que ele pergunta. Qual é o reagente limitante da reação partindo-se de 6,90 gramas de ácido salicílico, então ele está reagindo 6,90 gramas do ácido salicílico com 10,20 gramas do anidrido acético. 10,20 gramas do anidrido acético, né? Depois, a gente vai ter que calcular aqui, ó, quanto do ácido acetil salicílico foi produzido. Bom, lembra quando a gente explicou? O enunciado da questão forneceu a quantidade de todos os reagentes. Quando isso acontece, deve haver reagente em excesso. Tanto é que ele perguntou qual é o limitante do processo. Como que você descobre quem é o excesso e quem é o limitante? Tem duas formas. Ou você multiplica cruzado, ou divide o de baixo pelo de cima. De um jeito ou de outro, o menor resultado identifica o limitante e o maior resultado identifica o excesso, certo?
Como aqui é múltiplo, ó, quanto dá 10,2 dividido por 102? Aqui vai dar 0,1, né? Quanto dá 6,9 dividido por 138? Aqui vai dar 0,05. Olha só, nós acabamos de identificar pelo maior resultado que o anidrido acético é o reagente que encontra-se em excesso. Se o anidrido acético é o reagente que encontra-se em excesso, significa que o ácido salicílico é o reagente limitante do processo, certo? Aí ele pergunta para você, ó, qual é o reagente limitante da reação? Partindo-se de 6,9 gramas do ácido, 10,2 gramas do anidrido. Justifique sua resposta apresentando os cálculos. Aí você vai responder para a letra A da seguinte maneira. Reagente limitante é o ácido salicílico. Certo? Salicílico. Aí você pode explicar da seguinte maneira. Pois a massa de ácido salicílico é 0,05 vezes maior que a proporção estequiométrica dele em mols, mas a massa do anidrido acético é 0,1 vezes maior do que a sua proporção em mols. Então, a maior proporção, nesse caso, foi multiplicada pelo maior valor e se identifica o reagente, limitante e o excesso, né? Já na letra B dessa reação, ele pergunta: foram obtidos 5 gramas de ácido acetilsalicílico. Cálculo o rendimento do processo. Presta atenção, ó. Eu vou calcular esse x aqui do jeito que está aqui, certo? Esse x, portanto, vai dar, ó, montando a regra de 3, esse x vai dar 6,9 gramas, 6,90 gramas, vezes 180 gramas, dividido por 138, que é o limitante, né? 138 gramas. Simplifico aqui a unidade de massa, gramas com gramas. Se você fizer essa conta, esse valor vai dar 9 gramas. Então, aqui, ó, 9 gramas do ácido acetil salicílico. Portanto, 9 gramas do ácido acetil salicílico seriam produzidos se o rendimento da reação fosse de 100%. Mas espera aí, quanto produziu? Ele falou no enunciado, ó, foram produzidos 5 gramas do ácido acetil salicílico. Então, espera aí, se foi produzido 5 gramas do ácido acetil salicílico, significa que o rendimento da reação valeu quanto? Vou chamar aqui de R. Aí, calculando esse rendimento, vai dar 55,5%. Tudo bem? Então, aguardo você para a próxima questão. Abraço!